Feliz. É o dia maravilhoso, é o dia de festa, dia de nós celebrarmos, adorarmos ao Eterno por todas as coisas que Ele tem feito. Amém? Quem aqui está nos visitando, todos sejam muito bem-vindos, tá? Essa é a casa do nosso Deus. E na casa do nosso Deus nós temos liberdade. Inaldo Bandeira está na casa, pastor Inaldo Bandeira, pastora Margarete, o nosso irmão pastor também que está ali conosco. Tem que acontecer, pronto. E todos os demais que estão aqui nos visitando também, sejam todos muito bem-vindos. É uma noite maravilhosa que nós conseguimos unir, né, as famílias e começarmos essa nova estação debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma direção celestial, para que o Senhor venha estar no controle durante todos os dias desse novo tempo que já já vai iniciar. Vou começar, antes de tudo, contando uma história, para entrarmos na nova história. Um piloto de avião narrou um fato. O avião caiu no meio de uma mata e somente ele sobreviveu. E ele sobreviveu nessa mata super, mega, ultra fechada. E ali ele estava orando a Deus. Ele aprendeu a se comunicar com Deus. E ele falou: Deus, eu preciso que o Senhor não permita que durante todo esse período que eu estiver aqui, aguardando o socorro chegar, que o Senhor não deixe chover. Porque se chover eu não vou conseguir acender um fogo. Eu preciso que, por favor, não venha cair chuva nenhum dia, até o Senhor enviar o teu socorro. Ele falou: eu sei que o Senhor vai enviar socorro, porque o Senhor é socorro bem presente. Mas eu te peço, é um pedido especial, não permita que chova nenhum dia. E ele ficou nessa mata aproximadamente 60 dias. E o que aconteceu durante todos os 60 dias? Muita chuva. Choveu todos os dias. Ele falou: ou o Senhor não está ouvindo, ou eu não estou sabendo orar. Tem alguma coisa complicada acontecendo. E aí ele todo dia orava mais, e quanto mais ele orava, mais a chuva caía. Completados os 60 dias, ele está ouvindo uma zoada. Uma equipe de catadores de castanha chegam e começam a fazer zoada. Ele falou: ei, socorro, eu estou aqui. Aí quando o pessoal chega que encontra com ele lá, já bem debilitado, o pessoal fala para ele assim: rapaz, você deu uma sorte. A sua sorte foi que choveu. Porque nós, em toda a nossa história, nunca viemos catar castanha nesse lugar. Porém, de tanta chuva que teve, o lugar que a gente cata alagou e nós alagou o lugar que nós temos costume de levar sustento para a nossa casa. E aí nós conseguimos ver que do lado de cá, por ser uma parte mais alta, tinha muita castanha e não estava alagado. Então nós só chegamos aqui por causa da chuva. Por que eu estou contando essa história? Porque era o ano das portas abertas. E eu ouvi essa história. Eu tenho um pastor, que eu tenho ele como um grande conselheiro. Eu estar passando por um momento que eu preciso de uma resposta. Ele me liga
E aí ele liberou duas palavras que ele liberou. Ele confirmou uma e falou o porquê da outra. Eu falei, o senhor não tem noção como Deus lhe usa para poder ministrar o meu coração. Glórias a Deus por todas as coisas. Amém? Nós já temos um tema. Temos um tema 2026. É o ano dos rios de Deus. Amém? Aplaudam forte ao Senhor. E abram as vossas Bíblias lá no livro do Gênesis. Livro do Gênesis 2. Capítulo 2, versículo 10. Vou dar uma acelerada, porque 10 minutos antes eu gostaria que nós estivéssemos de joelhos. Amém? Vamos virar o ano de uma forma totalmente entregue ao Espírito Santo. Amém? Posso ir à leitura? Graças a Deus pela sua casa, pela sua família, porque você veio até aqui. Graças a Deus por quem veio de longe, quem veio de perto, quem veio de Queimada, quem veio de Capim Grosso, quem veio de qualquer lugar e está aqui conosco, né? Quem veio de Luxemburgo, que está aí conosco também, enfim. Gênesis 2:10 diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali, esse rio se dividia e se tornava em 4 braços. Quantos braços? Dali esse rio se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom. Ali também há o bidélio e a pedra de ônix. 13. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Pai, essa é a tua palavra. Te damos glórias, te damos graças. Adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade e nos prostramos, Senhor. Estamos aí há pouco tempo, Senhor, de começarmos uma nova estação, um novo tempo, uma nova direção, baseado em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem confiado aos nossos corações, no qual nós não somos dignos, nem merecedores de nada, de nenhum dos teus feitos, de nenhum dos teus livramentos, mas a nossa casa está em paz e nós estamos aqui nesse lugar, nessa noite, para nos alegrarmos, meu Deus, nesse tabernáculo, junto com toda a tua família cristã que se faz presente nesse lugar. Queremos engrandecer, Senhor, ao teu santo nome. Em nome de Jesus, queremos também rogar a ti, Espírito Santo, que o Senhor converta, convença, transforme, faça cumprir o teu querer, aquilo que o Senhor tem para entregar de chave, de palavra profética, de direção, de impulso, seja livre para fazer tudo, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma, eterno, que o Senhor apareça. Repreendido seja todo mal. Eu declaro o teu poder, eu declaro o teu mover, eu declaro o teu agir. Eu declaro que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. E nós adoramos ao Senhor. Rogamos que o Senhor envie os anjos poderosos para travarem todo e qualquer tipo de guerra que se fizerem necessárias, para que a tua igreja avance, para que o teu povo prospere, para que o teu povo possa experimentar de um tempo de alegria, de ânimo, regozijo e vigor. É isso que eu agradeço já, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos,
há mais ou menos uns 45 dias atrás. Deus me deu, eu estava perguntando para Deus qual seria, né? Já que nós começamos sempre o nosso ano com um tema, né? Trabalhamos com um ano temático, que é uma direção estratégica que Deus nos deu desde o início do ministério, para nós estarmos estabelecendo o fundamento no decorrer desse ano. E aí eu gerando em Deus e perguntando, e Deus falou acerca dos rios. E aí eu comecei a perguntar mais e buscar algumas confirmações. E tudo que eu perguntava caía dentro da água. Então eu falei, é rio mesmo. É rio, e aí os rios de Deus. Só que quando nós começamos a estudar acerca dos rios do Senhor, a gente pode ir diretamente para Apocalipse para falar do rio do trono. Podemos ir para Ezequiel também, ali eu acho que é 46, que vai falar também do rio, que vai estar, se não é de cima do trono, é por debaixo do trono. Mas lá em Salmo 46 também, está escrito que existe um rio que nasce e que alegra, né, o coração de Deus. Ele é de lá, mas quando ele desce e produz, ele alegra o coração de Deus. Só que os rios que nós iremos falar nessa noite, podemos muito caminhar, né, e desenvolver uma exegese de uma compreensão, para que você possa fluir de acordo com aquilo que o Senhor tem a confiar. Porém, eu quero falar do início. Por mais que a história do Éden, que nós costumeiramente falamos, pregamos, o Éden, ele é um ambiente físico, enquanto Adão e enquanto Eva estão morando lá. Quando acontece o pecado, o Éden, que é um ambiente físico, se torna um ambiente espiritual. Quando as portas se fecham, quando os anjos são colocados ali, com a espada já flamejante, desabanhada, para proteger esses muros, é como se esse jardim, se esse paraíso tivesse retornado para os braços do próprio Criador, os braços do próprio Senhor. Quando você começa a analisar também, esses 4 rios, eles nascem de um. Aqui representa quem é Deus, o seu poder, a sua maestria, inclusive a capacidade que o céu tem de fazer coisas maravilhosas e multiplicar não somente cura, poder, benevolência, graça e unção, mas também a multiplicidade criacional do céu em realizar feitos, como um único rio que se divide em 4. Aqui já está apontando para a redenção, porque esse rio que ele nasce no Éden, pós-pecado o Éden é recolhido, mas esse rio continua produzindo. Por isso que quando você for lá na frente no backdrop, para tirar sua foto temática do ano, você vai ver que esse rio, ele tem um formato de cruz, e é exatamente a redenção. A redenção é o religare, né? É Jesus vindo e nos conduzindo novamente para esse lugar. Ele diz assim, eu estou indo e eu vou preparar o lugar para vocês. Então, Jesus é o que religa, Jesus é o que padeceu, mas só que Jesus também é o que vai falar acerca daquilo que nós lemos no início, que é o lugar de Avilá. Lá o ouro lá é muito bom. Não sei se vocês já estudaram acerca do ouro, e todos os grandes cientistas, inclusive da NASA, chegaram em uma determinação, um fator determinante. O ouro, por mais que esteja na terra, não veio da terra. O ouro
está sacramentado, que ele veio do céu. Então, em Avilá, o ouro é muito bom. Só que não tem somente o ouro. Lá tem o ouro, tem o bidélio e tem o ônix. E aqui é muito importante nós compreendermos o que representa. O ouro aqui quer dizer a deidade, né? Que é o quê? É Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo em sua essência de natureza criacional. Aqui é um elemento físico que propriamente não fala da física. Fala de uma criação totalmente celestial, sendo representado físico, que você fala, é ouro, tem muito valor. Só que está apontando para Deus. Está apontando para Deus como poder, está apontando acerca do bidélio ali, que é uma espécie de resina, né? Uma espécie de resina, uma massa que é vermelho, sangue carmesim, que aponta já para a morte e crucificação e o ressuscitar de Jesus. E esse sangue, que é o bidélio representado, vai também apontar para a oportunidade que Jesus está dando a cada um de nós, quando nos umbrais das portas o Senhor determina que vai ter livramento onde tiver sangue, vai ter livramento onde tiver aqueles que obedecem e cumprem com aquilo que Ele está estabelecendo. Quando se fala já do ônix, está falando agora de prosperidade, governança e liderança de excelência. Ou seja, onde é que está a pedra de ônix? Na estola, na roupa sacerdotal. Tem essas pedras, e essa pedra ela está no meio, porque é onde você sustenta e é onde você impulsiona, para que as pessoas comecem a ver que quando Deus chama alguém e Ele dá, ainda que aquilo que Ele lhe entregue seja de alto valor, porque a pedra de ônix é uma pedra que tem alto valor financeiro e representa também grandeza. Só que por mais que Deus lhe dê a eficiência de ter uma pedra com tanto valor, presa em uma roupa sacerdotal, o ser sacerdote é mais importante. Você não entendeu? Tem ônix na pedra, tem outras pedras também, mas eu quero focar nessa aqui, porque fala do ouro, que o ouro dessa cidade, desse lugar, é muito bom. Então aqui está falando que quem resolve tudo é quem é muito bom. Não basta ser bom, porque Deus é muito bom. Então Deus é poderoso, glórias a Ele. Mas vamos falar aqui o que representa. Glória a Deus. Então hoje 4 decretos serão liberados. Primeiro decreto é o decreto de Pison. E o que quer dizer Pison? Pison vem de uma tradução de fluir. Só que não é fluir de qualquer forma, é fluir na graça, ou fluir da graça. Aqui é uma expressão de produzir de forma natural, independente se você é bom, a graça é real. Independente se você é ruim, a graça é real. Se você acredita ou não, a graça é real. E a graça aqui fala de Jesus, Ele é a graça. Glórias a Ele. Então, primeiro decreto, iremos fluir debaixo da graça. Você não entendeu? Iremos fluir debaixo da graça. E para que você compreenda isso, aleluia, você precisa também entender que Jesus, Ele é o maior milagre do Pai. Vou repetir. A criação do jardim é algo para efeito de cumprimento da soberania da eternidade. Agora, o maior milagre que o Pai fez foi criar a possibilidade da redenção e abrindo mão daquele que estava no princípio. Você sabe o que é alguém pegar o que tem de maior valor, que a completude não se faz sem ele, abrir mão dele, transformar em matéria física, matéria humana, carnal e enviar? Vou repetir. Você pegar aquilo que você não vive sem, porque a Trindade são quantos? Mas são quantos? Com efeito de quê?
3 em 1. Tirando 1, fica quantos? Fica 1. Mas o efeito fica incompleto. Diga por quê? Porque quando você abre mão de algo que é o mais importante, por um fator ou por uma causa lá na frente, se não tiver o cumprimento daquilo que foi o envio, não vai ter também a totalidade daquilo que é a redenção que a criação necessita fazer. Ou seja, Deus envia seu único filho para morrer por quem? Só que quando você começa a ver, Jesus ele está glorificando o Pai o tempo todo. Eu e o Pai somos. E eu vim para fazer cumprir a vontade do meu. Então ele veio apenas cumprir uma missão, que é obedecer o Pai e cumprir a vontade. O Pai amou o mundo de tal maneira que presenteou o mundo com seu Filho. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Ou seja, uma promessa feita e todas as demais promessas que estavam estabelecidas, desde o livro de Isaías, Jeremias, tudo que foi profetizado acerca do apontamento para a vinda do Mashiach, do Messias, está falando de alguém que foi prometido, de alguém que estava sendo pregado, inclusive dentro de todas as sinagogas. Só que existe uma coisa chamada pregação e outra chamada compreensão. Você observa que Felipe, possuído pelo Espírito Santo, ele é conduzido a perseguir uma carruagem. Quem está dentro dessa carruagem é um eunuco, né? Da rainha de Cadace. O que é que ele pergunta para aquele homem? Ele está lendo um livro. Qual livro? Digo, o livro da lei. E ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim, não tem como entender, porque não há quem explique. Tá, então naquele tempo não faltava leitura, faltava quem tivesse coragem de dedicar tempo para falar a verdade que aquilo estava representando. E era fácil para todos que eram escribas e fariseus em ocultarem a maior declaração que todos os pergaminhos precisavam expressar, que era tudo apontando para Jesus, que apontava para o Pai, redenção, conserto e trazer salvação para a terra. Por que que até o dia de hoje há uma luta? Todo mundo visita Israel, mas Israel não visita a si próprio. Vou repetir. Todo mundo vai visitar Israel para andar nos lugares onde Jesus andou, mas Israel nunca entrou em Israel. Porque toda vez que Deus falou, Israel, anda na minha presença. Se você andar na minha presença, obedecer os meus estatutos, seguir as minhas leis, eu serei contigo. Eu irei te erguer, eu irei te abençoar, eu irei te favorecer. E sempre que acontecia isso, passava um pouquinho de tempo, Israel caía novamente. O que é isso? Israel desejava os deuses das terras. Israel desejava as coisas que a terra tem a oferecer. Ah, mas Israel conhece tudo aquilo que são as leis da Torá, conhece tudo aquilo do Pentateuco, conhece, mas por que que não cumpre? Porque não há quem ensine. Vou repetir, tem muito intendente, tem muito rei com qualidade de escriba, escriba com qualidade de rei, fariseu expressando obediência, mas descumprindo o propósito. Com medo de quê? De quando o nome do rei for pregado, o seu valor diminua. Toda autoridade constituída dentro de licitude e hegemonia terrena, se alguém pregar quem é Jesus de verdade, a hegemonia terrena diminui. Porque Ele que é o autor, Ele que é o consumador. Observe, inclusive, naquele momento que o Pilatos, né, ele pergunta para Jesus, não sabe que eu posso te soltar e te prender? Ele fala, só pode porque meu pai manda. Só pode porque meu pai manda. Ou seja, isso é a verdade revelada, é a palavra revelada. A palavra revelada e cumprida, que é colocada em prática, em obediência na nossa vida. Não falta, meu irmão e minha irmã, leitor da palavra. Falta
intendentes, que é aqueles que vão entender, para poder tirar o povo das asneiras. Só que para tirar o povo das asneiras, vai precisar esvaziar alguns lugares grandes. Para tirar o povo das asneiras, porque toda vez que a palavra for pregada, alguém perde o cargo. Toda vez que a palavra pura, a palavra plena, a palavra verdadeira, ela for pregada, algumas autoridades deixam de ser reis. A palavra foi pregada para Paulo, ou Saulo, num caminho de Damasco ali. Ele deixou de ser aquele que assistia diretamente a Gamaliel, e ele começou a assistir diretamente ao Emanuel, né? Ele começou a assistir aquele que deu a vida, aquele que o chamou, aquele que o criou. Então, fluir da graça é fazer esse rio que emana do altar começar a ser transformado em água na sua boca. Quando você abrir a boca, a graça vai invadir, o poder vai se manifestar, o Senhor vai lhe usar. Ah, mas eu preciso estar bem. Não, rio estando bem ou estando mal, vem a chuva, ele derrama. Ah, mas o rio secou. Seca também. Só que vai chegar o tempo da enchente novamente. Quem é do interior sabe muito bem. Sabe muito bem porque tem lugar que passa rio em um tempo, e quando vem a seca, o rio não existe. Quando chega um determinado tempo, aquele lugar novamente começa a receber do encharcado céu. Louvado seja Deus por isso. Então, esse rio, eu tenho quanto tempo? Misericórdia. Loja é meu inimigo. Então nós temos um único rio, que ele circula o Éden, e ele se transforma em 4 braços. Esses 4 braços que nós lemos, ele vai apontar também para a redenção, ele vai apontar para o processo de crucificação. Agora, não somente de Jesus, porque Jesus é o autor e ele é o consumador. Só que depois ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua. Há um rio de Deus dentro de você, que você, talvez, esse rio tenha gerado uma influência somente de regar a tua terra. Só que Jesus está dizendo nessa noite, nesse novo tempo, nessa nova estação, eu preciso que esse rio que emana de você como um, se transforme em 4. Assuma a cruz e siga. Glória a Deus. Então, esse rio que segue para Avilá, que é o rio que tem o ouro, ele vai dar referência, conforme eu falei, da deidade, que é a natureza e a essência de Deus, que é a expressão de sacrifício de Jesus e o poder manifesto do Espírito Santo, indicando que eles possuem a plenitude e todos os atributos do ser divino. Então, o Éden é físico enquanto não tem pecado. Quando o pecado sai e vem e corrompe e perverte, o Éden que era físico, um jardim maravilhoso, o paraíso que é maravilhoso, ele sobe. Onde é que está? Pergunte aos estudiosos, porque se você perguntar, os 3 rios, todo mundo sabe onde fica, mas o Éden, ninguém sabe. Aí vem um monte de estudiosos mó, né? Que tem o estudioso normal e tem um mó, que é aquele que está acima da média. Dizem, isso são especulações, né? Que está ali no Iraque, o local é o Iraque, onde está o Iraque ali, é onde está praticamente essa parte central. Segundo rio, nós já falamos de Pison. Pison é o fluir da graça, diga eu vou fluir, em nome de Jesus. Segundo rio é o Gishon ou Gion, que quer dizer o quê? Corrente forte, que quebra todas as barreiras. Então, segundo o decreto, a corrente forte que quebra todas as barreiras. Vou repetir, essa corrente aqui, irmãos, não é ferro. Corrente é braço de rio. Alguém já viu um rio revoltado? Você nunca viu? Pronto, quem é do interior também sabe, quando vem aquela cheia, invade tudo, invade a cidade, derruba tudo. Isso é a corrente desgovernada.
para cumprir um propósito, independente se alguém concorda, se alguém aceita, se alguém quer ou não. Se é tempo desse rio passar, vai sacudir toda a cidade. Ah, mas esse rio pegou, devastou toda a cidade, mas um propósito precisava ser cumprido. Glória a Deus também. Só eu estou sendo ministrado ou tem mais alguém aqui? Amém, glória a Deus. Então o segundo rio é uma corrente forte, é o Gion, que vai quebrar barreiras, vai romper todos os limites, inclusive a coisas e pessoas que se opuserem ao seu rompimento. Vou repetir, esse rio é uma corrente direcionada por Deus. Ah, mas alagou toda a cidade, mas a água veio do trono, a água veio de Deus. Ah, mas a cidade não estava preparada. Pois é, estando preparado ou não, você vai romper. Estando preparado ou não, você vai crescer. E quem tentar se levantar, o rio vai empurrar. Oh, glória! Glória a Deus! Meu Deus! Então, primeiro decreto, fluir da graça. Segundo, corrente forte que vai quebrar todas as barreiras. Glória a Deus, glória a Deus. O rio Gion é um dos 4 rios bíblicos do Jardim do Éden, que circundava a terra de Cuxi, que quer dizer Sudão. Cuxi é onde é o Sudão, ou Etiópia hoje. Então esse rio circula naquela região, mas sua localização exata ainda é mistério geográfico. Teorias sugerem que esse rio é o antigo rio Nilo, meu Deus, ou uma área da Mesopotâmia, mas há também um consenso, embora em Gion real exista, Jerusalém está também associado a um dos braços desse rio. Então, nós sabemos que aonde tem hoje, qual é o nome da cidade? Bora. Etiópia, Sudão. Quando você lembra da Etiópia, quando você lembra do Sudão, você lembra de quê? Diga, miséria e escassez. Só que esse lugar foi presenteado com um rio. E que rio foi esse? Diga, é a corrente. Resumindo, para você entrar no centro, na célula máter, o cerne da questão. Pode estar escassez, pode estar falando mal, pode estar tudo corroborando para não fluir, vai vir a corrente. Que eu falei, quem é nordestino sabe, principalmente cearense, que tem demora de chuva que dá 5, 6, 7 anos. Mas quando vem uma chuva do céu, quando vem um super movimento celestial, esqueça, pode ser Etiópia, pode ser onde quer que seja, esse rio passa, esse rio salva, esse rio sara, esse rio transforma, aleluia. E lugar que não produzia começa a produzir, lugar que não fluía começa a fluir, glória a Deus, aleluia. Terceiro rio, Rio Tigre. Diga, Rio Tigre. Isso, o Rio Tigre quer dizer, sabe o que? Rapidez e agilidade. Diga para o seu irmão, é rápido, é ágil. E você já deve ter lido em alguns momentos expressões que de repente Deus faz. Essa interpretação vem daqui, vem do Rio Tigre, porque Deus de repente faz, de repente cura, de repente cumpre, mas ninguém esperava, mas Deus é de repente. E a expressão do tigre é isso, diga, elemento surpresa. É isso mesmo, elemento surpresa. De repente Deus cumpriu, de repente tudo virou, de repente o que estava mal, a enfermidade que não tinha cura, o câncer, tudo saiu, porque o de repente de Deus aconteceu, glória a Deus. Então Shidekel, tigre, quer dizer rapidez, rapidez, fluidez. Poxa, eu não estou sentindo fluir, chegou o tigre. Como elemento surpresa, vai fluir, vai ser automático, e vai ser de repente.
aqui também demonstra e traz uma interpretação de agilidade. Diga veloz. Velocidade da luz. Aqui é velocidade da luz. Quer dizer, é o próprio Deus fazendo. Vou repetir. Como o ambiente do Éden não está mais fisicamente na terra, esse jardim existe, esse paraíso existe, foi recolhido. E por que colocaram? Qual classe de anjo que está protegendo o jardim, Hinaldo? Por que querubim? Porque quem pode... Oi? Então, sinto muito informar que nós achávamos que esses anjos que foram colocados no jardim, nos muros, eram para proteger o jardim do acesso do homem caído. Diga, não foi. Por quê? Porque a classe de anjo é uma classe de alta patente. Então, essa classe de anjo é uma escota de elite para que o diabo não ouse mais enviar serpente, ou qualquer que seja o instrumento que ele queira usar. Não vai passar. Por quê? Um exemplo. O diabo pode tentar desagradar, ferir, fazer um monte de coisa com Deus, mas não a Deus. Ele vai tentar atacar a gente, vai pegar a gente que promete e não cumpre, que se abate com facilidade, que os aspectos e os ciclos emocionais arrebenta com a gente. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu consigo, amanhã eu não consigo. Então o diabo vai fazer com que todas essas coisas em nossas vidas tentem perverter aquilo que é o acreditar valor no que Deus liberou sobre a nossa vida desde o dia que nos criou. Porque o que Deus fez, nos criou e prometeu é vivermos uma vida abundante. Mas não é essa vida terrena, é onde está o jardim. Então ele diz assim: eu estou indo preparar o lugar. Sinceramente, o ouro é bom, o sangue já foi derramado, o ônix já está na estola, já está na roupa, já está tudo completo, não está? Precisava dele preparar algum lugar? Agora por que ele foi? Porque quem entende de gente é porque foi gente. Então, você não entendeu. Jesus entende da gente, porque ele veio como carne. Jesus entende do seu ciclo emocional, da sua incapacidade até de se submeter na totalidade, porque ele esteve aqui. Porém, perfeito foi, perfeito veio, do início até o final. E no final ainda foi preparar o nosso final. Depois de ter cumprido tudo, ser eleito, ser colocado no mais alto lugar que existe acerca de honra, porque esse é o lugar que Jesus está, no maior lugar de excelência, de honra, por alguém que cumpriu tudo que alguém que o enviou determinou. Então entenda, tem um lugar de honra separado, guardado, preparado. Se você não desistir, se você perseverar, tem um lugar superior sim. Mas por que superior? Porque tem o que vence e tem o que não vence. Ao que vencer, lhe permitirei que, ao que vencer, dar-te-ei. Ao que vencer, lhe mostrarei uma plaquinha, que só quem recebe sabe. Até a placa é secreta. Então, sinto muito e já lhes empolgo a lutarem para serem mais que excelentes todos os dias na presença de Deus. Eu estou cansado. Para! Não dê lugar ao cansaço. Ou melhor, mas se eu tiver cansaço, peça a corrente. Senhor, hoje eu preciso da corrente. Como assim? E me empurra! Me empurra, Senhor, me leva, me faz fluir nas asas do Espírito. Glória a Deus. Porque é inevitável, também vai ter dia mau, dia ruim. Só que os rios estão aí para impulsionar a gente. E os decretos liberados para nós fluirmos e
e usufruirmos de todo o benefício do que Deus está liberando nessa noite. Então, o terceiro decreto é um decreto de rapidez, fluidez, de antecipar as coisas, agilidade, e o de repente de Deus vai acontecer. O rio Tigre é o principal, fica no Oriente Médio. Ele nasce na Turquia, fluindo para a Síria e Iraque, desaguando no Golfo Pérsico, sendo crucial para as antigas civilizações da Mesopotâmia. Ou seja, esse é um rio que sustentou o mundo antigo. Esse é o rio que sustentou o mundo antigo. Resumindo, tem hora que tem que pedir permissão, mas se Deus precisar te informar tudo o que Ele vai fazer, você vai dizer: eu não estou pronto, eu não estou preparado. Então vai ter que vir, às vezes é uma corrente arrastando você. É alguém diz assim: bora ali comigo. Não, não vai sim, bora, empurra. Você vai, por quê? Porque você vai vencer, você vai crescer. Deus tem algo ainda forte a fazer, a realizar na sua vida. Então, Deus, eu não sei o que está falando, mas se Ele está indo, eu estou indo. De repente passa alguém correndo na sua casa e diz assim: bora. Ah, mas eu não estou entendendo. Eu te explico na viagem, não parado. Eu te explico no caminho. Então tem uma carruagem indo, o Espírito Santo toma quem precisa ensinar. Então pare de ficar perdendo tempo parado. Se não está entendendo, peça a Deus: manda a tua corrente para mim. Alguém que vem e fala assim: eu quero entender, vem comigo que eu te explico. E depois que aquele homem escuta quem prega, ele diz assim: o que eu preciso agora? Descer as águas. Ele falou: então vamos, a água está aí. A água está aí, eu quero essa água. E não era muita água, mas era suficiente para mudar a vida de um homem. A palavra entra no ouvido, só que ela tem que ganhar vida mesmo, é no coração. Quando ela ganha vida no coração, alguém vai tentar desestimular você, mas essa palavra fica pulsando, e o seu ouvido se lembra das palavras que Deus liberou sobre a tua vida. O diabo tenta de um lado, mas você diz: sai daqui. Eu sei quem me chamou, eu sei que meu Deus é poderoso, eu sei que Ele vai fazer grandes coisas na minha vida. Agora vamos ao quarto rio. Quem quer ouvir? O quarto rio é sobrenatural. E o quarto decreto é o que faz frutificar. Vou repetir: o rio Eufrates. Diga: é o que faz frutificar. Porque o rio passa, lava tudo, leva tudo. O de repente acontece. Diga: mas eu preciso comer. Vai, fala com fé: eu preciso comer, eu preciso plantar, eu preciso colher. Então o rio Eufrates é o que vai fazer frutificar tudo que você lançar na terra. Meu Deus do céu, glória a Deus. O rio Eufrates é o que vai fazer você produzir fruto. Depois que entendeu. Porque tem hora que você vai entender. Tem hora que alguém vai empurrar você mesmo, ladeira abaixo. Você vai acordar achando que apanhou. E foi o quê? Foi a corrente, foi o de repente de Deus. Só que quando você acordar, já está no meio da realização dos planos celestiais. Por isso, Deus chamou, obedeça. Deus chamou, vá. Deus mandou, se submeta. Porque a verdade de Deus não vai causar dano a nenhum dos seus filhos. A verdade de Deus, a direção de Deus, o mover de Deus não irá prejudicar você em nada, nunca. Toda a verdade bíblica entra às vezes até como uma bebida ruim, mas lá dentro ele germina e produz o fruto da benevolência, do arrependimento, e vai gerar crescimento a 30, a 60 e a 100 por um. Se é para beber dessa água, bebe, bebe, bebe. Aquela mulher, ela sai para tirar água e ela vai fazer o quê? Encontrar com Jesus e diz assim: eu quero água. Oh, o senhor quer água? Eu quero dessa água daqui. Por quê? Quero tirar a contaminação dela. Como assim eu vou tirar a contaminação dessa água? Por quê? Porque eu sou enviado do Pai. Eu sou o responsável pelo religar. Eu sou o responsável por fazer toda a pregação que foi pregada dentro das sinagogas agora acontecer. Certa vez está Jesus dentro de uma sinagoga
E é incrível porque quando ele entra no Shabat, no sábado, alguém vai pegar o livro da lei, vai dar para ele e já vai dar no livro certo. E aí ele vai ler. Está todo mundo aguardando alguém ler uma palavra e não ter habilidade de interpretar. Como era de costume. As oportunidades oferecidas a quem não produz entendimento no meio do corpo. Só que tem autoridade de patente, aí ninguém quer questionar. Porém, a palavra pregada tem que ser compreendida. Se a palavra for compreendida, o diabo está arrebentado. Vou repetir, se essa palavra lida for compreendida por você, e eu rogo a Deus que você venha compreender tudo que está sendo liberado nessa noite, o diabo vai ter todas as suas estratégias frustradas. Um povo coeso, alinhado, obediente, sem mimimi, sem murmuração, vai colher daquilo que Deus tem. Aleluia. Jesus abre, a sinagoga está cheia. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. E aí ele narra tudo que está ali profetizado no livro de Isaías. Só que ele está trazendo a memória a quem está dentro da sinagoga. Tinha quantas pessoas que viram ele se batizar? E viram o Pai anunciar. E viram o Espírito Santo tomar. E viram o Espírito Santo dizer assim: ó, é necessário que eu governe você agora. E esse governo é para fazer algo que sua carne vai gemer. Leva ele para o deserto, ele passa 40 dias e 40 noites ali naquele jejum, naquele sacrifício, para ser tentado pelo diabo. Quem leva? Pronto. Só que ele está dentro de uma sinagoga, de um Shabat, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque eu fui no deserto, venci. Ganhei a patente. Por quê? Não murmurei. Fui até o final, fui firme, fui coeso. Não entendi no primeiro momento, mas quando eu vi que era para glorificar o Pai, importa que eu obedeça ao Pai. Então, se é para obedecer, obedece por completo. Não murmura. Não murmura. Quer experimentar e viver um ano excepcional? Talvez não seja o ano naquilo que a tua mentalidade está preparada. Como o piloto do avião. Eu preciso de sol, que eu quero fazer fogo. Deus falou: você precisa de água, porque você precisa de resgate. Então você está achando, você quer algo, mas Deus é que sabe o que precisa fazer. O Senhor diz o quê? Eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Pensamento de paz, para vos conceder o fim que esperais. Então, ele diz a palavra, o povo não entende dentro da sinagoga. Diga: por quê? Só são leitores, não interpretam. Porque se eles começarem a interpretar a palavra lida, a sinagoga fecha. Ou então a sinagoga tem que mudar a sua estratégia. Na nossa terra, a mesma coisa. Precisamos pregar a palavra, para que Deus venha salvar as almas, para que o poder venha se manifestar. Então, depois que eu já entendi que o rio passa, o rio limpa, o rio me impulsiona, tem fluidez, agora eu preciso que esse rio transforme a terra em um lugar próspero. Esse lugar próspero é o frutificar. Então, além de tudo, depois de ter esses banhos de rio, essas tomadas de torrentes que você vai ter, o Senhor vai te fazer frutificar em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Acelerei. O rio Eufrates fica na Ásia, nascendo na Turquia e flui pela Síria. Então não esqueça, isso aqui é um rio que alimenta, isso aqui é um rio que sustenta, isso aqui é um rio que prospera. Então tem sim, ao que obedece, ao que se submete, a manifestação de Deus vai fazer você prosperar. Se coloca de pé. Aleluia. De pé não, os que podem vão se ajoelhar. Nós estamos a 10 minutos. 5 minutos de joelho. Os que podem, quem não pode, fique sentado.
Fique pertinho da sua família aí. Venha. Pega o chofar ali. Aleluia. Glória a Deus. Fluir da graça. Corrente forte que quebra as barreiras. Rapidez e agilidade de repente e que faz frutificar os 4 rios, os 4 decretos. Então, você que está aqui agora, chegou o momento. Atenção. Atenção. Tudo é espiritual. O Éden está no céu. Nós estamos aqui e precisamos estabelecer um marco histórico. Precisamos entrar diferente, para termos um ano diferente também.